Eu sou Cilo da Silva Costa, Cilo com Y. E meus pais foi Cândido José da Costa, um cearense, como diz lá no Salino, um cearense da gota serena, né? Papai foi médico, formado na Bahia. Eu nasci em 1936, maio de 36, dia 31 de maio de 1936. Nasci em Araçuaí. Meu pai vem e fica em Itinga, que era distrito de Araçuaí. Casa com a minha mãe, Wanda da Silva Costa, e foram residir em União do Vigia. Quando era para eu nascer, a minha mãe veio para Araçuaí. Nessa época, os meus avós já moravam em Araçuaí. E passado aquele tempo do pirão de galinha, do resguardo, né, eu fui conduzido de Jequitinhonha para União, na época, hoje Rubim, a cavalo, né. Em 1945, meus pais, papai, eles mudam para Salinas. E eu já saí no final do ano para Belo Horizonte e vim para estudar em Belo Horizonte e vim para o internato do Instituto Padre Machado, do grande professor Antônio de Lara Rezende. Ia completar 9 anos. Até os 15 anos eu fiquei interno, estudei interno. E depois é que fui estudar, fiquei externo, morando com 2 tios meus aqui em Belo Horizonte. E durante esse tempo teve uma transformação no colégio. O professor Lara Rezende, que no meu entendimento foi dos maiores, certamente um dos 3 maiores educadores desse país, o professor passou o Colégio Padre Machado para os padres barnabitas. E houve uma mudança radical, porque o colégio era um colégio leigo e de repente passa a ser um colégio de padre. E eu não me acostumei muito com aquilo não, de forma que eu já era um aluno veterano. Chegou no final aí da 4ª série, eu fui convidado a me retirar do colégio. Depois da 4ª série, eu fui para o Colégio Santo Agostinho e fiz o curso científico no Colégio Santo Agostinho. Eu participava da União, da UDN estudantil e quase todos os meus colegas, a gente tinha posição fixa nisso. A figura do Getúlio era um ditador que nós não levávamos em consideração aquela preocupação trabalhista que ele deixou, essa herança trabalhista que ele deixou. Eu acho que é um grande entrave, não pelas conquistas, mas pela impossibilidade da consecução dos objetivos dessa legislação que Getúlio naturalmente teve, né? Já chegamos na Praça 7, subimos a Avenida Amazonas, quando chegamos na Praça 7 já estava aquela baderna, gente apanhando muito, Valdomiro Lobo em cima da marquise do Cine Brasil e com um bocado de gente que a gente não sabia quem era Valdomiro porque ele fazia luta livre também, né? Então a gente conhecia mais o Valdomiro por conta de luta livre do que propriamente por causa de política, né? Eu sei que era uma confusão danada, e eu mesmo levei uma espadada nas costas que passei muito tempo torto de um lado por conta daquela pancada que eu levei. E o povo jogando bola, o estudantada jogando bola de vidro e rolha para a cavalaria escorregar e caía. Toda hora um escorregava ali, caía, e aquela era uma gozação danada, né? Eu fiz o curso científico aqui e morava no Grande Hotel, onde nós éramos 27 estudantes. O Grande Hotel é ali onde é situado o Conjunto Maleta. Era aquilo ali tudo, né? Salinas tinha um coronel, chamado Coronel Idalino Ribeiro. Um homem da maior respeitabilidade, autodidata, não fez um dia de escola e era o chefe político da região. O norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, tinha 3 chefes políticos, que era Idalino Ribeiro em Salinas, João de Almeida em Pedra Azul, que era dono das Pedras Azul, das águas marinhas, a Laura Laranjeira, que era dele, né? E o coronel Orozimbo, lá em Salto da Divisa, que conhecido como Zimbu, coronel Zimbu. Pois bem, o coronel Idalino tinha um filho que era deputado estadual, Zé Chaves Ribeiro, um genro que era deputado federal, que era o Clemente Medrado, era vice-presidente único do PSD no estado, riquíssimo, pessoa física maior acionista do Banco Crédito Real, e era um homem da maior importância, membro da executiva do PSD. O fato é que, na convenção de 1950,
para a escolha do governador de Minas Gerais eram candidatos Juscelino Kubitschek e Bias Fortes. A convenção estava marcada para as 10 horas e o candidato era escolhido em convenção da comissão executiva, que era composta por 35 membros. Bem, aberta e feita a convenção, os dois candidatos empataram em 17 votos. Faltou o coronel Idalino Ribeiro. O Idalino Ribeiro veio e recebeu ali, certamente, censura de quase todos. Quem eram esses todos que eu estou dizendo? Zé Maria de Alquimim, Benedito Valadares, Tancredo Neves, Ovídio de Abreu, Emiliano Franklin, que era um prócer proeminente do PSD. Entraram, sentaram, aberta a reunião, com a palavra o coronel Idalino Ribeiro, para latar o seu voto. Ele levanta e diz o seguinte: Bias, eu vou votar em Juscelino, que é novo, tem carreira cumprida. Você é cavalo velho como eu, cavalo velho não aprende passo. De forma, se você tiver a paciência cívica de esperar durante 4 anos, de antemão eu vou comprometer o meu voto com você, e daqui 4 anos, se Deus quiser, nós 35, os mesmos, estaremos aqui para escolher o novo, o sucessor de Juscelino. E o meu voto já é seu, porque eu tenho certeza que você vai suceder Juscelino, porque ele vai fazer o governo que nós esperamos em Minas Gerais e vai ser o presidente da República. E aconteceu tudo de jeito. O homem não era o profeta, não. Ele era um tirocínio privilegiado. Então Juscelino vai para candidato à presidência da República. Quando candidato a presidente da República, eu fiquei na campanha do Brigadeiro. Porque ele é o candidato da UDN, nós não tínhamos ideologia disso. Aquela coisa era mesmo baseada numa filosofia, né? Filosofia do desenvolvimento, que era do PSD, uma filosofia mais séria, onde professores, né, na UDN. Eu nunca aceitei o governo de Juscelino, já como presidente da República. Eu nunca aceitei a ideia da marcha para o Oeste, para abrir fronteira no Oeste. Brasília, eu fui contra. Quer dizer, quando estou dizendo, é a minha geração. Nós, estudantes, na época e tal, atribuíamos, por exemplo, o início da dívida pública nossa, que está aí hoje do tamanho que está, à política de desenvolvimento do Juscelino. O endividamento para construir Três Marias, para construir aquele slogan de Juscelino, 50 anos em 5, né? O que nós entendíamos é que a mudança do Rio de Janeiro para Brasília tinha muito mais de segurança nacional do que propriamente de desenvolvimento e marcha para o Oeste. A segurança nacional naquela época desaconselhava a capital na beira-mar. Gostei de ter sido caçado, a minha turma gostou, Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda era um ídolo. E eu me formei em 61, eu formei em Direito lá em Uberaba. Disputei a eleição de 62, porque meu pai era prefeito de Salinas, tinha sido prefeito de Salinas, e eu já estava enfronhado na política. Disputei então a eleição em 62, me casei em 63, eu casei lá e vim embora para cá. Em 66 acabam os partidos. Por conta da Revolução de 64, os partidos acabaram em 66. Eu participei muito fortemente da campanha do governador Magalhães Pinto. Aliás, era Jânio Milton Magalhães, né? E eu viajei muito nesse interior de Minas, em companhia do Dr. Magalhães. E nós não tínhamos muita esperança de ganhar a eleição. Naquela época a Assembleia era composta de 82 deputados, 73 era de Tancredo e 9 só, que era da UDN, que era favorável a Magalhães. Então nós não tinha estrutura no Estado, a gente chegava na cidade, os diretórios eram fracos, não sabia, era uma dificuldade danada. E foi tomando corpo aquela coisa do Magalhães, porque o Tancredo tinha sido secretário da Fazenda, porque estava atrasado 11 meses o pagamento do funcionalismo público, 11 meses. O funcionário do interior recebia um olerite e descontava com um agiota, porque ele não podia esperar, ele vive daquilo. O Tancredo é que era o secretário da Fazenda. Então, isso foi muito explorado durante esse tempo na campanha. E Magalhães, eu atribuo isso. Eu acredito sinceramente que o Magalhães, que isso tenha sido responsável por 50% da campanha vitoriosa do Magalhães. Durante o governo do Magalhães,
Eu era suplente da UDN. A eleição foi disputada em 1960, ele toma posse em 1961 e só em 1962, no final de 62, 3 de outubro de 62, é que ia ter outra eleição. De forma que ele pegou uma assembleia onde ele era esmagadoramente minoritário. Uma das primeiras providências que ele tomou foi arranjar uma forma de sobreviver na assembleia, politicamente. Para isso, a terceira força de partido em Minas Gerais era o PR, que era, naquele tempo, dirigido pelo senador Arthur Bernardes e por Clóvis Salgado. Então, o Magalhães me chama, doutor Magalhães me chama e me diz o seguinte: olha, eu preciso de fazer um acordo com o PR. Para fazer o acordo do PR, tenho 2 pessoas que precisam ser consultadas primeiramente por mim. Um deputado e o chefe político lá da sua terra, que era o chefe político lá, que meu pai havia elegido prefeito. Ele foi prefeito que sucedeu meu pai, eleito com o prestígio do meu pai. Nessa época, ele já era contra, porque ele votou em Tancredo, enquanto eu fiquei com Magalhães. Eu e meu pai ficamos com Magalhães. Eu fui lá, em Salinas, no avião do Palácio, para convocar. E ele me disse que não tinha interesse nenhum nisso, que não acreditava nisso, que o Magalhães... Fui maltratado até, e então, peguei o avião à tarde e voltei. Era sexta-feira, e eu não dei satisfação da minha viagem, porque pensei que era o fim de semana. E quando foi no sábado, ali por volta de 10, 11 horas da manhã, eu recebo um telefonema em casa do Paulo Camilo de Oliveira Pena, que era o secretário particular do Dr. Magalhães, do governo, que essa pessoa que eu fui conversar com ele lá em Salinas, estava aqui hospedado no Hotel Bragança, lá na Avenida Paraná, e que eu tinha chegado e que não tinha dado resposta. Falei, mas a resposta é essa. Aí contei o caso para ele, não me deram mais satisfação, e na segunda-feira saiu a nomeação dele para chefe dos assuntos municipais do governo. Eu mandei Magalhães para aquele lugar e fui cuidar da minha vida. E comi o pão que o diabo amassou, mas ele também comeu, que eu também pintei e bordei, falei o que quis com ele. Eu com Magalhães parti, foi para a briga mesmo. Não teve essa conversa não. Justo na época da Revolução, eu era oficial de gabinete da Secretaria do Interior. Era o único nomeado. O secretário era José Aparecido de Oliveira. Ele era secretário de governo, no governo Magalhães Pinto. E o governador e o secretário do Interior, que naquele tempo controlava polícia, essa coisa, né? Secretário de Justiça, Interior e Justiça, era Oswaldo Pierusetti. Ele tinha saído e o secretário de governo, que era José Aparecido, que também era deputado federal, é que estava respondendo pela Secretaria do Interior. Eu não me dava muito bem com o José Aparecido, por questões ideológicas. Naquela época, Zé Aparecido mexia com a bossa nova da UDN, que era constituída por Ferro Costa, por Seixas Dória, Padre Godin, e era uma esquerda, Zé Sarney, que era chamada da bossa nova da UDN na Câmara Federal. Eu não era adepto da bossa nova da UDN. Um dia à noite, a secretária dele foi lá em casa me chamar, que o secretário queria falar comigo. Uns 3 dias antes, Magalhães tinha me chamado, o governador Magalhães Pinto tinha me chamado e falado comigo o seguinte: como é que você está com o Zé Aparecido? Eu falei, eu não estou com coisa nenhuma. Por que eu tenho que estar com o Zé Aparecido? Ah, porque você devia estar. Ah, isso é o senhor que pensa. Eu não tinha que estar com coisa nenhuma. Olha, tem que estar com o Zé Aparecido. Ele falou, não, sabe por quê, Ciro? Deixa eu te explicar. Se você deixar eu te explicar, você parece que anda revoltado. Não estou revoltado. Eu estou revoltado porque o senhor sabe por causa do que eu vivo revoltado. Ele falou, não, é que nós estamos precisando de uma pessoa para ficar na Secretaria do Interior, porque tem que esperar um tempo aí para poder nomear o secretário. E o Zé Aparecido é que está respondendo pela secretaria lá. Por isso é que eu estou perguntando como é que você está com ele. Porque é preciso que você se dê bem com ele. Eu falei, se for essa a condição de me dar bem com o Zé Aparecido, eu não estou nem aí, eu estou fora. Mas nesse dia, o doutor Magalhães também não tomou conhecimento disso, né? Chega a Maria Eugênia lá em casa, me chama e tal.
aquele secretário queria falar comigo, deixa a mesa, estava no almoço, deixei tudo lá, então eu fui. Cheguei lá, então, eu estou te chamando aqui porque eu quero te convidar para ser oficial de gabinete. Você vai ser a única pessoa nomeada aqui para o gabinete, porque todos nós estamos aqui respondendo. Todos nós quem? Era só ele. Não tinha mais ninguém. Eu falei, todos nós quem? Não, na verdade não é assim, todos nós. Você será o único nomeado aqui. Já tinha havido o comício lá da praça, da estação, lá no Rio, e a coisa já estava fumaçando, da Central do Brasil, a gente já estava ouvindo falar em movimento, em rebeldia, essa coisa toda. E então eu passei esse tempo como oficial de gabinete da Secretaria do Interior, justamente na época da Revolução. Quando chamava, telefonava, me pedia para ir buscar Ferro Costa, Padre Godin, Zé Sarney. Rara era a semana que eu não buscava Zé Sarney 2, 3 vezes no aeroporto. Era eles conversando essa bossa nova. Pois bem, a Revolução estoura e foi uma maior surpresa. E por que surpresa? Surpresa porque nós achávamos quem estourou a Revolução foi Magalhães, forçado pelo povo. Começa nos Estados Unidos um movimento da família com Deus pela liberdade. E o líder desse movimento, Padre Peyton, esse Padre Peyton veio a Belo Horizonte fazer um comício, fazer uma prática, e foi feito ali na escadaria da Igreja de São José. Tinha gente lá da feira de amostra, onde é a rodoviária hoje, até na porta, até no parque municipal. Eu nunca vi uma multidão daquele tamanho. Queria derrubar o Jango. O negócio, todo mundo era contra. Aquilo que estava, ninguém sabia. A política de esquerda dele. Aquele protecionismo, o peleguismo que nós falávamos. Você está entendendo? Nós estávamos saindo da era de Getúlio. E depois daquele comício da Central do Brasil, ali é que a coisa ficou brava. Aí eu me lembro de uma tensão terrível. A esposa dele, a esposa dele, e vi a figura de Dante Pelacani, que era da CGT, né? Eu estava no Palácio com o secretário do Santiago Dantas, que era oficial de gabinete do Dr. Magalhães, do Magalhães Pinto. Era o Hugo Coelho. Eu estava com o Hugo Coelho uma tarde e vejo chegar o Dante Pelacani, Jacuinzão, mais uns 2 deputados daqui. Eu vi o Dante Pelacani quebrar a porta, abrir uma porta no palácio sem bater, sem nada. Simplesmente chega, mete o pé na porta, quebra a porta e para entrar. Sem pedir licença, sem nada. Então eles andavam desse jeito. Estava radicalizado. Radicalizado de tal ordem que era assim. Essa é a impressão que nós tínhamos. Como o Magalhães não mandava prender um sujeito que arrebentasse a porta do palácio, numa sala no palácio, a pontapé, só para mostrar que era poderoso, como ele não mandava prender ninguém, nós achávamos que o Magalhães estava virando para o lado. Nós não entendíamos. A verdade é que nós não entendíamos. Era ambíguo, né? Ambíguo. Quando estoura a Revolução, foi aquela coisa doida. O Magalhães é que foi quem deflagrou a Revolução, Aparecido sumiu, aquele povo todo, o Marechal Guedes, que já era, a gente tinha certeza dele, mas não conhecia o temperamento do general Mourão lá em Juiz de Fora, e foi aquela confusão. Vem a Revolução, aquela coisa toda, aqueles primeiros dias, uma dificuldade danada, uma noite o saudoso Zezinho Bonifácio chega e diz que os aviões tinham levantado de Cumbica para bombardear o Palácio da Liberdade, foi um corre-corre danado, isso ali por volta de 8, 9 horas da noite e tal. Então é assim, aquela boataria danada e tal. E passado um tempo veio a formação do governo. Sai daqui Oswaldo Pieruccetti, Monteiro de Castro, José Maria de Alckmin e penso que Clóvis Salgado. Eles eram 4 e que saíram. Eu, Hugo Coelho e o professor Afonso Neves, pai do jornalista Sérgio Neves, que era oficial de gabinete do Palácio, dormimos 11 noites no Palácio da Liberdade. À tarde, 4 horas da tarde, eles saem daqui no avião do governador e vão para o Rio para poder discutir a formação do governo com Castelo Branco. Já se sabia naquela hora que o Castelo Branco era o presidente. Então eles saíram daqui para compor o governo, tinha que escolher o vice, essa coisa toda.
Ali por volta de 2 horas da manhã o telefone toca. O Afonso Neves dormia numa cama de campanha do lado, o Hugo Coelho dormia numa poltrona e eu assentado na mesa com o telefone. Então, o telefone toca, eu atendo. Quem está falando? Eu falei, é Cilo. Cilo Costa. Aqui é Alckmin. Eu falei, fiquei sem saber o que eu falava. E ele falou, Cilo Costa? Ô Cilo, você... como vai você, meu bravo? Vou bem, obrigado. E o senhor? Eu também vou bem. Escuta, eu estou querendo saber onde está a turma. Eu não sabia o que é aquilo. Acordei o Hugo acordou o Afonso. Isso o Afonso Neves, que era um homem vivido, inteligente, falou assim, eu garanto que foi ele que separou dos outros para poder conversar sozinho e está querendo justificar e perguntando. Não foi os outros que deixaram ele, não. Ele é quem deixou os outros. Você vai ver que no fim. Pois bem, passa de manhã, tornou a telefonar para saber, não tinha nada e tal. Quando foi 6 horas da tarde, foi anunciado o nome dele como vice do Castelo Branco. Pela minha posição, meus colegas sabiam que eu tinha que ir para uma oposição. A oposição era MDB. Precisava de 6 deputados. Não tinha 6 deputados. Tinha 3. Zé Maria Magalhães, Celso Passos e Simão da Cunha. E não tinha ninguém na bancada estadual que se dispusesse a assinar o manifesto do MDB para a criação do MDB no Estado. Nós tivemos o auxílio de outros colegas que pediram licença, nós assumimos o mandato e durante esse tempo que nós estávamos como deputado, nós assinamos o manifesto e fundamos o MDB. Então, os 6 fundadores do MDB no Estado sou eu, João Bosco Murtalage, Dalto Canabrava, Celso Passos, Simão da Cunha e Zé Maria Magalhães. E esses que foram, depois que apareceram, Tancredo, Renato Azeredo, esse povo todo, Jorge Ferraz, esse povo todo, foi muito depois. Foram os últimos a se filiar no partido para depois tomar conta do partido. Né? Nós perdemos a eleição, 66. Eu, Dalto e João Bosco. João Bosco foi candidato a deputado federal porque não tinha voto mais, nem lugar para... Porque era pecado votar na gente. Como é que lá no norte de Minas ia votar em candidato do MDB, se aquilo até os padres falavam na igreja que era pecado votar na gente? Era um inferno. E nós perdemos a eleição feia. Eu, Bosco e o Dalto, né? Foram eleitos o Zé Maria, o Celso Passos, que era filho do Gabriel Passos, e o Simão da Cunha, né? Minha passagem na política tinha sido um desastre, né? E eu tinha que cuidar, já tinha nesse tempo 2 filhos. E casado e 2 filhos tinha que ganhar a vida, né? Conclusão, eu tinha um amigo e, em suma, tomei dinheiro emprestado no banco, comprei uma fazenda de um tio do Jorge Vargas, que foi deputado também, o coronel José Vargas da Silva. Comprei uma fazenda dele, fui estudar assunto da Sudene, fiz um projeto da Sudene. Quem me ajudou nisso foi o dono do Banco Mineiro do Oeste, Joãozinho Nascimento Pires, que era um amigão meu. Convenci ele o que era jogar o dinheiro do imposto de renda das organizações dele, do banco dele, o Banco Mineiro do Oeste, num projeto agropecuário, e ele entrou em sociedade comigo e eu aprovei um projeto agropecuário na Sudene, no município de Buritizeiro, que fica do outro lado de Pirapora, que tinha emancipado de Pirapora, em 63, e fui implantar esse projeto, cheguei a ser rico nesse tempo, porque depois comprei a parte do João dele, comprei outra fazenda, eu tinha já umas 3 fazendas cheias de boi e tal, mas aquilo foi ótimo, porque me deu condição de 1970 voltar e não precisar de contar com ninguém. Eu contei comigo mesmo, porque nunca ninguém me ajudou. Em 1970 eu acabei sendo pressionado por uns amigos, Geraldo Freire, deputado federal nosso, né, o denista, Zé Humberto Rodrigues da Cunha, que era deputado federal da UDN também, que era o chefe junto com Rondon Pacheco lá no Triângulo Mineiro. Rondon em Uberlândia e Zé Humberto em Uberaba. A minha mulher é sobrinha do Zé Humberto e o Zé Humberto também foi meu padrinho de casamento. De forma que nós éramos muito amigos. Foi por pressão deles que eu acabei me filiando na Arena. O Geraldo ia ser presidente da Arena Nacional, 69. Mas quando chegou no ano de 70, não teve jeito. Eu acabei voltando, aí já fui candidato da Arena. Quando o Celso Furtado apresentou o projeto de criação da Sudene,
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, o presidente da República, Juscelino, teria dito para ele, que isso foi em 1959. Escuta, onde que Minas Gerais fica nisso aí? Uai, esse não é um projeto para Minas Gerais. Minas Gerais é sudeste. E o programa é de desenvolvimento do Nordeste. Ele falou, mas eu fico mal se Minas Gerais não tiver. Não, isso aí, naturalmente, a gente vai estudar no futuro, ver uma outra forma de incentivar o desenvolvimento, etc. Mas não pode ser dentro do programa. Ele falou, não, arranja uma forma. Ele, estudioso e culto, como era o Celso Furtado, descobre, lembra do Polígono da Seca. O Polígono da Seca é uma área do semiárido mineiro, naquela época formada por 28 municípios. Foi a solução que o Celso Furtado achou e que foi colocado na Sudene, no capítulo 1º da criação do Sudene. Em Minas Gerais, a linha de atuação da Sudene coincidirá com a linha do Polígono da Seca. A linha do Polígono da Seca, então, passa no meio da cidade de Salinas, por exemplo. Ficava metade da cidade e do município fora da Sudene, metade da cidade e do município dentro da Sudene. Então tinha que haver uma providência para uniformizar esse atendimento. No segundo plano diretor, o senador Milton Campos fez uma emenda no plano diretor que diz o seguinte: o município desmembrado, o município que tiver parte dentro da linha do polígono, receberá no seu todo os benefícios da Sudene. Então nós passamos em Minas Gerais a ter duas linhas demarcatórias. Uma linha que é a linha que limita a linha de direito, aquela que limita o polígono da seca, e a linha de fato, a que faz o contorno do município que tem parte dentro da linha do polígono. No governo militar, em 1963, houve a redivisão administrativa do estado de Minas Gerais e a região do polígono, do semiárido, do polígono da seca, que era composta por 28 municípios, se apresenta com 42. Então houve uma suposição do governo federal de que Minas Gerais havia aumentado a área de atuação da Sudene. Na verdade, não tinha aumentado, tinha subdividido uma mesma área. Salinas, por exemplo, era um município, passou a ser Salinas, Taiobeiras, Água Vermelha e Rubilita. Todo o programa da Sudene foi suspenso em Minas Gerais até que dirimisse essa dúvida. Qual era, o que tinha havido para ter um aumento desse? Nós fizemos uma comissão na Assembleia composta por mim, por Jorge Vargas, Jorge Ferraz, Andradinha e Cícero Dumont. Íamos discutir esse assunto com o ministro Albuquerque Lima, cujo ministério ainda estava no Rio de Janeiro. Uns 2, 3 dias antes de nós sairmos, eu fui substituído na Assembleia, porque eu tive uma desavença com o governador Magalhães Pinto e ele mandou. Eu penso que foi um dos dois, Simvaldo Boaventura ou Batista Miranda. Um dos dois foi chamado para entrar na Assembleia para que eu saísse. No que eu fui afastado, ficou uma dificuldade, porque, modéstia à parte, quem entendia do assunto era eu. Então, na dificuldade, não tinha mais como fazer. Dalto estava presente numa hora dessa discussão, falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, você assume o compromisso, dois compromissos que tem, e você vai com o meu nome. Relutei a princípio, mas achei a ideia boa. O compromisso do Dalto é o seguinte, você pode usar e abusar. Não dê cheque, porque eu não tenho dinheiro nenhum, estou duro igual a você mesmo, e dá um jeito de colocar laçance na Sudene para mim, porque lá é minha terra. Aproveitei que já tinha que cumprir esse compromisso com o Dalto e coloquei também Taiobeiras. Foi um negócio que eu tive que passar por debaixo do pano. Tive que viver esses dias com falsidade ideológica, mas era por uma boa causa, né? Esse foi o período mais difícil que eu tive na minha vida, porque o problema do Rondon, o Rondon era um deputado, um líder no Triângulo Mineiro, mas ele vivia em Uberlândia. De forma que o caminho dele era Uberlândia-Rio, Uberlândia-Brasília, Uberlândia-Rio, Uberlândia-Rio. Aqui, e ele não conhecia ninguém de Minas Gerais. Quando eu fui eleito, em 70, o meu objetivo, eu tinha alguns objetivos, mas tinha como prioridade, sem adjetivação, a eletrificação do Vale. Então, quando ele assume o governo, quando ele vai indicado e assume o governo, tinha saído uma verba, 3%
da verba do Fundo de Participação para o Estado de Minas Gerais empregar no Vale do Jequitinhonha em uma das 4 prioridades: eletrificação, educação, saúde e saneamento básico. Falei, dizendo o seguinte, que a CEMIG, que esse dinheiro não podia ser empregado para a eletrificação do Vale, porque a região era pobre e que não comportava um sistema de padronização da CEMIG. Eu fui ao governador Rondon Pacheco, pedi uma audiência. Isso eu tinha uns 20 e poucos dias de... O governo estava em formação ainda. Cheguei lá, falei com o governador. Falei, governador, o que me traz aqui é essa boletim da CEMIG, olha o que está dizendo. O problema é o seguinte, a região é pobre porque não tem eletrificação. Inverte essa premissa que o senhor vai ver que eu estou certo. Eletrifica o Vale do Jequitinhonha, que ela vai acabar com aquela miséria que eles falam lá no Vale. Por causa que não tem cabimento um negócio desse. Nós estamos aí há 30 anos, pouco tempo para chegar no fim do milênio. Uma região inteira que não tem luz elétrica, 1/3 do estado sem luz elétrica. Não tem asfalto, tem luz elétrica, não tem nada, ninguém sabe como é que é aquilo lá. Um inferno verdadeiro. Falei, você tem razão. Você me faz um favor, vai em meu nome lá na Sudene, lá na CEMIG, e fala que fui eu que estou dando ordem. Eles têm que mudar essa opinião imediatamente. Cheguei lá, o vice é que me atendeu. Então, ele virou e falou assim, eu não mudo. Falei, mas quem está falando não sou eu não. Quem está falando é o governador. Se o senhor não quer mudar, pega o telefone aqui, ou está duvidando de mim, e liga lá. Não, não estou duvidando do senhor não. O que ele não pode fazer é dar ordem aqui para mudar um poste de lugar. Subi do jeito que tinha descido. Cheguei e entrei, o governador estava despachando com o negócio. Tá, e eu, mal educadamente, entrei e falei, não, eu tenho que falar com o senhor, aconteceu isso e isso, isso. Vai continuar no escuro? Não, esse problema não é seu. Esse problema agora é meu. A resposta eu te darei dentro de pouco tempo. Até hoje. Como nunca deu, eu resolvi partir para a oposição. Muito tempo depois, financiado no próprio governo, no final do governo Rondon, financiado pela Caixa Econômica Estadual, com 15 anos de prazo, luz monofásica, fornecida pela Coelba da Bahia. Então, chegava a luz, ficava 2, 3 dias sem luz, o povo perdia o que estava na geladeira, porque foi aquele entusiasmo quando chegou, e as prefeituras ficaram endividadas durante 15 anos pagando o financiamento da eletrificação. Foi a oposição, eram 12 deputados do MDB e 49 da Arena comigo. Então a Arena passou a ter 40, era 48 com 12 do MDB, que era 60 deputados na Assembleia. Eu fiquei junto do MDB, então era 13 contra 47. E nós seguramos tudo que você puder pensar durante 4 anos. Na base da instrução, dia e noite, só Deus é que sabe o que nós passamos. Mas seguramos, problema a Fiat, o problema da construção de São Simão. Eram naquele tempo 19 governadores, só 2, Rondon Pacheco aqui e Dinarte Mariz no Rio Grande do Norte, é que tinha mandato de 5 anos. Todo dia no pequeno expediente eu começava a Assembleia, começava a sessão com um amigo na tribuna falando, vou reduzir o mandato do Pavão Misterioso. Pavão Misterioso por causa de uma música aqui, do Belchior. Eu procurava coisa para chamar atenção, eu tinha que chamar atenção, não tinha jeito. A Assembleia era na Rua Tamoios, por isso aquele povo todo desocupado da Praça 7 fazia ponta, era dentro da Assembleia. Sessão começava às 2 horas, a Assembleia lotada. Então era um palco feito para mim, né? Veio a ordem para fazer a emenda constitucional. O Andradinha, que era o líder da Arena e do governo, ele é quem tinha que fazer a emenda. Mas pelo regimento, quem assina em primeiro lugar, pelo regimento da Assembleia, quem assina em primeiro lugar é que fica autor da proposição. Como se tratava de uma emenda constitucional, quem assinasse em primeiro lugar era o autor da redução do mandato. Aquilo tinha radicalizado de tal ordem que mesmo o pessoal do PSD, que no voto secreto votava junto conosco no PMDB, no MDB, né? Esse pessoal já estava também radicalizado. Esse povo não queria assinar em primeiro lugar, não. Ser autor na emenda, não. Então o Andradinha vai e procura um dos colegas mais queridos que nós tínhamos, o Antero Rocha. O Antero falou, mas eu não vou ficar como dono desse negócio, não faço isso não. E o Antero era do PSD, porque é um homem ligadíssimo a Israel Pinheiro, né? Então o Andradinha vira para ele e diz assim, veja só como é que esses Andradas dão nó nesse estado desde a época do patriarca, né? Veja bem. Não, o Antero,
é por ordem, emenda constitucional. Emenda constitucional tem que ser por ordem alfabética. Você é Antero, A. Então é você quem assina. Ou então tem que ser você que é Andradinha. Eu não sou Andradinha, eu sou Bonifácio Andrade. Sou B. E eu tenho que assinar depois de você. Então aí é que Antero passou a ser o titular da emenda da redução do mandato do Rondon. O Financial Times, em Londres, publica uma reportagem dizendo que a Fiat não vinha para Minas Gerais, especificamente para a cidade de Betim, cidade metropolitana da capital do estado de Minas Gerais, para fazer automóvel. A Fiat vinha para ganhar a concorrência para a construção da barragem de São Simão através de uma sua subsidiária, que era a Impregilo Girola Lodiani, capeada pela CR Almeida, do empresário Cecílio Almeida, do estado do Paraná. A Fiat foi implantada com todas as isenções que você puder imaginar, 10 anos depois de considerada implantada, toda aquela estrutura que está hoje lá da Fiat, aquilo foi feito pela CDI, o Estado é quem pagou isso tudo, por conta do Estado. O Estado compareceu nas chamadas de capital, e eu tenho assentado as datas, com 408 milhões de dólares. E aquilo, tudo que está lá, foi feito num contrato com a CDI para ser ressarcido no ano de 2022, sem juros e sem correção monetária. A usina de São Simão, que nós fizemos, inclusive, uma CPI para apurar a usina de São Simão, porque quem ganhou a concorrência foi a Mendes Júnior. A concorrência não era pelo menor preço, era por conveniência. Evidente, naquela época também não existia a lei das licitações, a 8.666, que vem em 93, né? Então, não tinha, e a licitação era por conveniência. É claro que o menor preço era um dos itens, mas não era decisivo, e por isso nós sabíamos que a Impregilo iria ganhar, porque tínhamos informação, inclusive essa notícia do Financial Times que eu estou dizendo para você. Então, eu sei que fizemos uma CPI, que foi uma CPI difícil, e o Camilo Pena, que era o secretário, depôs 10 horas na Assembleia, acaba o depoimento chorando e confessa que teve que mudar, sim, o parecer, no voo de Nova York para Washington, por força do diretor comercial do Banco Mundial, que era homem da Impregilo Girola Lodiani, do Grupo Fiat. E que teve que mudar porque senão não tinha financiamento. O meu sonho, depois da eletrificação, era o asfaltamento da BR-251, que é que vai de Montes Claros a Rio Bahia 116, que passa naquela região a 16 quilômetros fora de Pedra Azul. No governo de Rondon, apesar dessa coisa toda, eu arranjei no governo o asfaltamento de Pedra Azul até na Rio Bahia. São 16, 17 quilômetros. Pois bem, no governo Rondon, essa estrada fez parte, a 251 fez parte do projeto, um programa chamado Prodevale, que acabou em 1976, por falta de recursos, porque o dinheiro teria sido desviado para a Perimetral Norte e para a Transamazônica. Essa estrada foi feita até a Serra do Catuni, depois de Francisco Sá. A minha ideia sempre foi asfaltar a 251, ligando Montes Claros a Rio Bahia. E eu estava em Brasília, porque o que tem em Salinas de mais importante é a escola agrícola. E a Escola Agrícola de Salinas tinha sido, juntamente com mais 4 em Minas Gerais, designada para ser transformada em penitenciária agrícola. Salinas, Pirapora, Ituiutaba, Muzambinho e Januária. Falei, mas aí não tem jeito. Eu desesperei. Fui para Brasília e, junto com Jorge Vargas, conseguimos mudar isso depois de uma luta terrível. Metade dessa luta, se não fosse Aureliano Chaves, que nos ajudasse, nós não teríamos conseguido, não. E conseguimos mais. Além de ter mudado a orientação, tirado isso, colocamos a escola na Coagri, que era um departamento do Ministério da Agricultura. Pois bem, lá passou a ser colégio agrícola e nos outros municípios também. Pois bem, eu estava acabando de resolvido esse assunto, fui agradecer a Aureliano, que ia fazer no Ministério de Minas e Energia uma reunião desse Conselho Nacional do Petróleo.
que era composto por algumas pessoas, entre eles o ministro Eliseu Rezende, que era ministro do Transporte. E eu, quando vou despedir de Aureliano, ele fala comigo, vai ter essa reunião agora, que hora que sai seu avião? Eu falei, à noite. Não, então fica aí porque você assiste o negócio. Eu fiquei, peguei uma cadeira, botei do lado, aquela mesa ovalada, aquele pessoal todo. Quando acabou a reunião, o Eliseu chega perto de mim e diz assim, escuta aqui, o que você tem contra mim? Eu falei, nada. Nada. Por quê? Pensei que até que tinha uma briga. Falei, você é um único deputado de Minas Gerais que nunca me procurou, você não precisa de nada? Eu falei, não. Eu não te procurei, talvez tenha sido pelo contrário do que você está pensando. É porque eu preciso de tudo. Falei, Eliseu, a BR-251, que parou na Serra do Catuni, lá em Francisco Sá, sim, o que é que tem? Pois é, ela passa por Taiobeiras. Taiobeiras, apesar de ter emancipado de Salinas, eu não posso permitir que essa estrada passe por Taiobeiras em detrimento de Salinas. Salinas que é a mãe desses municípios todos, pelo amor de Deus. E eu estou liquidado. Se você não der um jeito de mudar o trajeto dessa estrada, passando por Salinas, minha vida pública, eu estou encerrando agora. Passados uns 3 meses, eu estava na Assembleia quando recebo um telefonema do diretor do distrito do DNR aqui em Belo Horizonte, chamado Antônio Lage. O Eliseu conseguiu mudar o trajeto da estrada da 251, tirou de Taiobeiras, passando por Salinas. Quando eu olho no mapa, a estrada vem, desce, passa, derruba o prédio da escola agrícola e pega uma serra na frente, na estrada de Pedra Azul, chamada Serra de Cianinha. Passa naquilo ali, desce, derruba tudo e passa no negócio. Aí eu esfriei. No outro dia peguei o avião com o negócio, cheguei lá e expliquei para ele. Se você não tiver condição de mudar isso, eu prefiro que não faça a estrada. 60 dias depois recebo o mesmo telefonema, pois o Eliseu conseguiu contornar 72 hectares da escola agrícola, ou 82, não lembro mais, conseguiu e pega a Serra de Cianinha lá depois que passa todo o território da foi um... Aí vai o Hélio, que era governador, projeto pronto, mas não tem recurso. Ele resolveu e eu deixei o meu mandato com o trecho de Salinas a Montes Claros pronto. Eu sei que eu fiz um discurso na Assembleia sem maiores pretensões para agradecer e dizer que homem é Eliseu. Foi quando contei a história na tribuna. No outro dia estava em todos os jornais nacionais, São Paulo, Rio, tudo no nome de Eliseu. Falei, gente, mas o que é isso? Uma repercussão dessa e tal. Já era um negócio que estava pensado lá em cima e tal. Eu fui, depois de muito tempo, eu fui chamado pelo Golbery para ter uma conversa, para saber por que eu tinha feito aquele discurso, por que eu tinha lançado o Eliseu. E eu acompanhei o Eliseu em tudo. Todos os comícios do Eliseu, eu fui o líder da campanha dele na convenção, fui o líder dele na convenção. Porque o Tancredo tinha que ter sido eleito senador em 74. Não teve coragem de disputar. Foi aí que apareceu Itamar Franco. Elegeram 24 senadores do MDB. Tancredo é que tinha que ter ido. Não foi. Foi candidato a deputado federal. Quando chegou em 78, ele foi candidato forçado, não tinha outro jeito. Ele tinha que ser candidato a Senado. Quando chega em Senado, em 78, tinha aquele negócio de sublegenda. A soma da sublegenda que elegia. Então ele chega na convenção aqui do MDB, que escolheu Tancredo para ser candidato a senador, ele se lança também sendo candidato a senador. Colhe a assinatura, 10% da convenção, era fácil, ele era procurador, não tinha ninguém está sabendo disso. Tancredo, naquele 78, deveria ganhar aquilo, no entendimento deles, no nosso não. Mas o Alfredo sabia que era a soma dele com o Tancredo e a soma de quantos fossem os candidatos, até 3, da Arena. Conclusão, saem candidatos da Arena, pela Arena, Fagundes Neto e Israel Pinheiro, na sublegenda. Pois você acredita que em 78, pega os resultados que você vai ver. Tancredo teve uma votação, foi o mais votado individualmente, mas ganha por conta de 62 mil votos que o Alfredo Campos Neto teve. Porque a soma de Israel Pinheiro com Fagundes Neto dava vitória para o Fagundes Neto para ser o senador de Minas. Tancredo foi por conta dessa sobrinha de voto que teve o Alfredo Campos na sublegenda.
você ver como é que era. Tancredo era muito apertado de voto. Então nós achava que se nós tivéssemos o apoio mesmo do governo, e aí eu tenho a minha queixa pessoal, não vai nada disso, mas nós não tivemos. O Francilino não queria o Eliseu. O Francilino não queria o Eliseu. O Francilino queria o Maurício Campos. Se nós tivéssemos uma ajuda dele e do Figueiredo também, o Figueiredo não agia politicamente, né? Tancredo entra nessa eleição por dois motivos principais. Primeiro, ele queria tirar aquela forra de 1960, que ele perdeu para Magalhães. Ele não queria encerrar a rica biografia dele, sem ter sido governador de Minas. Ele não queria isso. Se ele perdesse, ele não ficava sem mandato, porque ele tinha sido eleito em 78, senador, do jeito que foi, apertado, mas era 8 anos. Ele ia disputar uma eleição para governador sem nenhum risco. Ele disputava, se ganhasse ia ser governador, se perdesse continuava como senador. Não tinha risco nenhum. Foi a primeira vez que eu vi o Tancredo trabalhar. Trabalhar politicamente. Eu vi, ele teve que partir por homem a homem. Teve que sair para o campo, teve que abrir a mão. E teve o cara que costurou tudo, Hélio Garcia. Tancredo chegou à presidência da República com a costura de Hélio Garcia. O Hélio chegou a um ponto que ele decidia a posição de Minas, decidia a posição... Tancredo, olha aqui, o Tancredo fundou um partido, o PP com o Magalhães Pinto, e o Hélio, eu tinha sido votado junto com o Hélio. O Hélio junto com o Tancredo e com o Magalhães. Magalhães era padrinho do Hélio, padrinho mesmo. Padrinho de casamento, padrinho, amigo do pai dele. E o Hélio não tinha como não ficar com eles. Mas tinha sido votado comigo. Então tudo foi combinado entre nós dois. Não teve partido, coisa nenhuma. O PP não se viabilizou, né? E são tantos os motivos. Tantos os motivos. Aí você volta naquele princípio do radicalismo, de UDN, PSD, do tempo da eleição de 60, que o Magalhães ganhou, com 9 deputados contra 73. Esse ranço de PCDismo, de udenismo, aquela coisa. Isso aviva novamente. Por que Eliseu perdeu? Falei, olha, em política tem 2 motivos que derrotam qualquer candidato. O primeiro é falta de voto. E o segundo é maionese de campanha. No caso do Eliseu, tem mais um outro assunto aí, que foi a briga e a idiosincrasia do Magalhães, e por isso aquela corrente da UDN, que inclui Aureliano, Francilino, com relação não contra Eliseu, mas, sabe, que não deram mão, porque o candidato deles não era propriamente o Eliseu, que nunca foi da UDN. Eliseu era do PR. Apesar de ter servido como diretor do DER de Magalhães, de ter sido ministro de governo militar o tempo todo, ser um homem da cabeça que era o Eliseu, o povo entendeu de repente que o candidato era Tancredo, porque ele era político. Apesar de ser um homem do PSD, né? E eu não atribuo 10% da abertura democrática à eleição direta, à campanha de eleição direta. Aquilo é papo furado. Parecia aquele negócio na televisão e tal. Interior, ninguém estava ligando para isso. Não era interior de Minas, não. Interior do Brasil inteiro. Ninguém ligava para isso, não. Isso era um movimento da elite, de uma elite de ativistas das capitais, dos grandes centros, que queriam mais fazer propaganda deles mesmo, sabe? Para disputar a eleição proporcional, do que propriamente vencer eleição direta para presidente da República. Eu sabia que isso não existia e que isso estava ao belo prazer e ao comando do general Figueiredo. Tancredo, para subir no comício de eleição direta, pelo que a gente sabe, que eu não tinha nada com isso, foi uma maior dificuldade. Maior dificuldade. Tancredo nunca quis ser líder disso, não só. O presidente do TSE, do TSE, era o ministro Rodrigues Alckmin. Por que o voto era fechado? Quem era da Arena não podia votar no na Arena, e quem era do MDB não podia votar de outra forma, que perdia o mandato. E por que nessa agora a legislação era a mesma, os homens são os mesmos? O que mudou? Mudou. O TSE entendeu
que o voto não era mais fechado. Foram os comícios das eleições, das diretas já, que fizeram com que o TSE entendesse diferente. Não entendesse que fosse... Era direta já. Se fosse para fazer, se eles podiam fazer o que queria, e se o presidente da República, se o esquema não tivesse de acordo, você há de convir que não ia ter, que eles não tinham deixado ter aberto o voto, não. É porque se o voto abre, é claro que ninguém vai votar pelo partido, não tem mais o problema da fidelidade partidária, você pode votar em quem você quer, está livre, não precisava de ter nada. O Tancredo aceita perfeitamente. Você acha que se não tivesse essa interpretação, o Tancredo aceitaria ser candidato? Do colégio eleitoral? Não, nem nunca. Estou te dizendo que o Tancredo entende de tudo da máquina, mas não pega na direção. Eu era o coordenador da campanha dele em Minas Gerais. Eu era secretário-geral do partido, do PDS, e era o líder dele aqui em Minas Gerais. Olha, as traições eu vi lá dentro do Hotel Nacional. A delegação de Minas, toda a delegação que ia votar na convenção, a maioria, pelo menos aqueles que se dispuseram a votar com Andreasa, quem coordenou fui eu. Eu tive colega, deputado, já no final do mandato, que fez a ficha no Hotel Nacional, não tinha bagagem, fez a ficha, pegou a ficha, a chave do quarto, foi lá em cima do apartamento, voltou, entregou a porta e tal, saía. Por acaso eu estava com o prefeito de Salinas. Falei, segue esse deputado para mim, eu estou desconfiado. Você está desconfiado de quê? Não sei. Estou achando que esse cara está hospedado em outro lugar. O desprezo com que ele fez a ficha dele aqui, eu estou meio desconfiado. E significa o quê? Significa que se ele tiver desse jeito, ele não vai votar no Andreasa. Não deu outra. Ele deu a volta em torno do Hotel Nacional, ele entrou no hotel atrás, naquele São Paulo, aquele Hotel São Paulo, que está atrás do Hotel Nacional em Brasília. Então eu vi gente se vender para o Maluf à noite no Hotel Nacional. Para votar no Maluf. Vi no restaurante do Hotel Nacional, durante a noite. Então mudou. A política mudou, os valores mudaram. Eu nunca tive ajuda de ninguém. Hoje você tem que conversar e acertar financeiramente. Com o prefeito você tem que acertar, com os vereadores você tem que acertar, com os líderes de quarteirão, até com aquilo que o Milton Campos chamava de guarda de quarteirão. Você tem que conversar com os líderes comunitários, você tem que conversar com esse povo todo. Não adianta você conversar com o chefe, porque não tem mais chefe. E nem chefe dos chefes tem. Tem aquela chefaiada danada, tudo é chefe. Você tem que conversar com mais de 50. Chegava numa cidade, você conversava com 3, 4 pessoas, você resolvia o problema. Ia lá, fazia 10 comícios, fazia uma reunião para saber qual era a reivindicação do município, assumia o compromisso, isso aqui eu posso cumprir, isso aqui eu não posso, vocês resolvem aí. Se vir desse jeito, tudo bem. Gente, eu fiz isso quantas vezes? Hoje, primeiro, quer saber quanto que é. Você não vai discutir ideia, não, porque ninguém entra numa cidade. Daí o Vale de Jequitinhonha ia ser uma região pródiga para os candidatos que vêm de fora. Você não vê, o Vale não faz, nessa região nossa, norte de Minas, não faz deputado da região. Por quê? Parece todo mundo para comprar, uma região pobre, precisa de dinheiro, e hoje todo mundo sabe disso, ninguém faz. Ninguém chega lá, ninguém ganha eleição hoje com discurso. No meu tempo só se ganhava no gogó. Ou então o cara que não tinha jeito não, mano. Você tinha que subir no palanque e ganhar a eleição, era ali, na conversa com o povo, na conversa direta. Não tinha esse negócio de dinheiro, não. Que conversa? Que bobagem é essa? Eu fiz a minha primeira campanha de ônibus, eu não tinha carro. Para governo de Minas começa, parece que na eleição do Nilton Cardoso. Informatizei o tribunal. Hoje o tribunal é o melhor informatizado do Brasil. Parte dessa informatização que eu fiz com o contrato com o FMG foram 5 anos. Eu coloquei a UFMG dentro do tribunal para fazer esse programa de informatização do tribunal. O Tribunal de Contas da União já usa quase que 50% da sua informatização. É do princípio do programa daqui. E fui o primeiro corregedor do tribunal,
Fui eu que montei as estruturas do tribunal. Fui vice-presidente numa época em que o presidente já estava doente. Tive que exercer durante muito tempo com uma estrutura que não era a minha preferida. Depois fui presidente durante 2 anos, né? Fui presidente do tribunal. Acho que fiz um bom trabalho. Plantei uma boa semente. Com algum tempo, deu para eu ver que aquilo anda na contramão da história. O Tribunal de Contas pode ser, sem dúvida, o órgão mais importante que o país tem. Se o Tribunal de Contas realmente exercesse a competência que ele tem, virou o quê? Cabide de emprego para aposentadoria de deputado em final de carreira. Por quê? Apareceu alguém na Constituinte de 88 e faz uma mudança. O Tribunal de Contas foi criado por Rui Barbosa para ser um órgão auxiliar de informação ao Legislativo. Esse Constituinte de 88 mete os pés pelas mãos e transforma o Tribunal de Contas em órgão auxiliar do Legislativo. Ué, mas aí você está botando a raposa para tomar conta do galinheiro? Você não pode vigiar a Assembleia? Você não pode vigiar nada, porque como é que você vai fazer? Você sai da Assembleia para ir lá para vigiar o que você fez lá? É um negócio completamente esdrúxulo. Conclusão, a minha ideia, que eu continuo até que apareça uma melhor, certo disso, os tribunais de contas deveriam ser câmaras de contas do Tribunal de Justiça, provida por desembargadores, que para lá seriam indicados pelo presidente, à semelhança do que acontece com as câmaras cíveis e criminais do tribunal. Das decisões das câmaras, cabe recurso para o pleno do tribunal. O tribunal não tem instância recursal, e por não ter instância recursal não faz coisa julgada. E quando não se faz coisa julgada, as coisas não terminam. De forma que quem tiver medo de defunto não deve ir lá no tribunal à noite, não, porque eles andam lá nos corredores, que é todos lá. Lá não termina, lá ninguém morre. Lá as coisas não faz coisa julgada. Coisa que você tratou 20 anos atrás, pode chegar lá e pedir o desarquivamento e mandar brasa. Não prende ninguém, não tem o poder de prisão. O Tribunal de Contas tem 850 técnicos de controle externo, todos eles com curso de pós-graduação lato sensu. Gente da melhor qualificação. Duvido que em Minas Gerais ou no Brasil tenha um corpo técnico mais competente do que tem o Tribunal de Contas. E não pode fazer nada. Não pode fazer nada, porque não tem competência. Não pode prender ninguém, não pode fazer nada. É tudo feito por político. E daí, as decisões do Tribunal de Contas, você derruba no Tribunal de Justiça, do jeito que está, não adianta. O Tribunal de Contas sabe de tudo, onde é que está roubando, quem são os ladrões, sabe de tudo. Mas não tem competência para mandar prender. Não tem. Então tem que acabar com o Tribunal de Contas. Como? Fechando lá? Não. Não pode existir nada sem um órgão de controle externo. O dinheiro público tem que ser policiado, fiscalizado.